atrás. Então, essa história dos bancos comunitários tem muito a ver com isso, né? De você colocar um ator socioeconômico ali na periferia. E aí a pessoa, como o Rogério estava colocando, que precisa de algum recurso imediato ou incrementar seu pequeno negócio, seja com R$300, com R$500, é a ordem de grandeza que a gente está falando, né? Se sente à vontade de chegar num banco comunitário, né? Ele não se sente intimidado, como é o caso de ele entrar naquelas roletas giratórias alarmantes dos bancos tradicionais. Então, eu acho que essa questão da proximidade é super importante. Então, quando a gente fala de qualidade da inclusão financeira, acho que todos esses assuntos estão envolvidos, né? É muito diferente para uma pessoa da periferia chegar numa agência bancária tradicional ou chegar numa instituição dessa dos bancos comunitários. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais este Missão Desenvolvimento, uma realização da Associação de Funcionários do BNDES, trazendo aqui para vocês sempre discussões sobre temas da realidade contemporânea brasileira, dos desafios do desenvolvimento, para que a gente possa refletir o país sempre com um olhar diferenciado, trazendo especialistas nas diferentes áreas. E hoje a gente vai falar sobre inclusão financeira e as moedas sociais digitais, que são um tema que vem ganhando cada vez mais relevância nesse debate, principalmente a partir da necessidade de obter melhores avanços no plano do desenvolvimento social, e as moedas sociais digitais vêm justamente preencher uma lacuna dentro do sistema monetário, do sistema financeiro, que é não apenas acesso a serviços financeiros, mas também a todas as propriedades que a moeda oferece à sociedade. Então, para bater um papo sobre esse tema muito interessante, muito instigante, o programa hoje conta com a participação do Luiz Arthur de Faria, que é engenheiro e doutor pela UFRJ, pesquisador em moedas sociais digitais do NIDES da UFRJ e também da FGV São Paulo em 2018. Ele também publicou uma tese de doutorado sobre este processo das moedas sociais digitais, então realmente vai ser muito legal poder aproveitar o conhecimento dele. E também aqui o Rogério Mello, que é doutorando do COPEAD, UFRJ, pesquisador em inclusão digital financeira, professor de tecnologia do Instituto Infinet e analista de sistemas do BNDES, onde ele coordena a equipe responsável pelos sistemas financeiros de pagamento do banco e participa também ativamente dos fóruns de discussão do Pix e do Open Banking. Então, para a gente já dar esse pontapé inicial para a gente discutir esse tema tão relevante, eu queria começar justamente discutindo a importância dos serviços digitais financeiros, qual que é o papel que eles cumprem, né? Afinal, por que a gente precisa, primeiro, discutir a questão da digitalização, não apenas dos serviços financeiros, mas também a digitalização agora nessas etapas seguintes das moedas digitais, as moedas sociais, desculpa, que tiveram a sua experiência iniciada, né, na periferia de Fortaleza, ali em 1998, com a moeda Palmas, né, numa comunidade Palmeiras ali da cidade, e que atendeu ali a um objetivo, né, de organizar uma comunidade, principalmente acesso a saneamento, a bens públicos, que não chegavam ali àquela comunidade, e de repente aquele programa cresceu e acabou inspirando várias outras iniciativas Brasil afora, de forma que hoje a gente já conta com mais de 150 moedas sociais no Brasil afora. E uma curiosidade, né, tem uma grande concentração no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, que depois acho que é legal a gente explorar, talvez as causas, né, as razões disso, muito interessantes. E eu queria então pedir para o Rogério fazer uma abertura aqui para a gente, mais conceitual, falando um pouquinho, né, do que é a inclusão financeira, como que ela se expressa nesse processo de digitalização dessas relações monetárias e financeiras e por que é relevante para o processo de desenvolvimento. Então, quero dar as muito boas-vindas aqui ao Rogério e ao Luiz, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Rogério. O André, te agradeço aí pelas palavras, acho que assim, o prazer é nosso, né, a satisfação muito grande de estar aqui nesse papo, agradecer aí à FBNDES, agradecer ao pessoal da produção. Luiz Arthur, a gente se conhece aí já há bastante tempo, foi um dos incentivadores aí para eu iniciar essa pesquisa de doutorado, e eu acho que justamente uma coisa que eu acho que foi ali a centelha, né,
e a gente fez uma disciplina juntos na FGV de São Paulo, né, o professor Lauro Gonzalez, e quando ele trouxe justamente essa questão das tecnologias para a inclusão, né? E aí eu acho que nessa esteira que a gente está vendo, né, uma revolução do sistema financeiro, né, já de algum tempo, né, mas eu acho que é uma coisa que vem agora, né, no Brasil começa a aparecer com mais força, né, por exemplo, o Pix, né, o pagamento instantâneo, que a gente sabe que foi implantado aí recentemente, um grande sucesso, o Open Banking, né, que também está em fase de implantação, que é o sistema financeiro aberto. E eu acho que isso traz essa ideia de a gente, né, buscar justamente essas outras soluções, né, que outras soluções, que outras tecnologias, que outros atores surgem justamente nessa agenda de inclusão financeira digital, que, como você estava falando, né, assim, os serviços digitais financeiros, né, que até o Banco Mundial publicou tem uma publicação, o Digital Financial Services, né? Eles têm um potencial muito grande de ampliar essa inclusão financeira digital, de reduzir, enfim, pobreza, bolsões de pobreza, de reduzir a vulnerabilidade, né, das pessoas, a partir do momento que os mais vulneráveis podem estar, por exemplo, né, com um papel, uma moeda digital que numa enchente ou numa catástrofe, por exemplo, né, essa moeda vai ser preservada, né? De outra forma também, às vezes um agricultor, por exemplo, que tenha lá uma perda de safra, tem qualquer problema momentâneo, ele pode receber, né, uma transferência para uma moeda digital rapidamente, né? Você tem, como a gente vai falar de moedas sociais, né, nas comunidades, né, um incentivo maior ao consumo local, né, a produção local, né, que é tão importante para a comunidade. Então, assim, você certamente tem uma série de usos, digamos assim, dos serviços digitais financeiros que possibilitam ampliar essa inclusão financeira. Agora, é claro que isso traz desafios, né, e oportunidades, mas traz muitos desafios. A gente, né, tem toda essas tecnologias que elas também não são, às vezes são difíceis para a gente, né? E muito mais difíceis para aqueles que são mais vulneráveis e que, né, pessoal das comunidades ou pessoas que às vezes estão tendo contato com essas tecnologias pela primeira vez. Então, isso acho que é um desafio e traz a importância da gente falar justamente dos bancos comunitários, ou seja, desses arranjos e desses atores que são diferentes do sistema financeiro tradicional, que, de certa forma, é até opressor, né, para essas pessoas, às vezes, né? A pessoa ela entra na agência do banco, né, e fica, poxa, mas, né, isso aqui não é o meu locus, né? E eu acho que isso é um ponto que a gente, com as moedas sociais aí e com bancos comunitários, acho que a gente pode explorar mais. Claro. E tem um ecossistema, né, evidentemente, aqui, de como a gente pode estruturar isso de uma maneira a gerar esse acesso. Um ponto importante, e aí eu já quero trazer o Luiz para refletir sobre a questão das moedas sociais, é que nessa discussão da inclusão financeira, a gente está falando desde sistema de pagamentos, que é o que o Pix oferece, no fundo, né? Quem não tem acesso ao sistema de pagamentos brasileiro por meio dos bancos, por meio do Pix, consegue, né, estruturar e participar mais ativamente. Grande parte da população brasileira, os últimos dados que eu vi são cerca de 130 milhões de brasileiros. Saiu até um estudo hoje, recentemente aqui da Folha de São Paulo, discutindo exatamente o acesso que as pessoas têm ao Pix, que obviamente tem recortes de classe, né? Então, em geral, pessoas de mais baixa renda, por questões de acesso à informação, de formação, têm mais dificuldades de acessar e de usar. Só que tem também outra parte, e aí eu acho que entra a discussão das moedas sociais, que tem a ver com os usos e a própria qualidade, né, do sistema e como ele acessa essas pessoas. Então, Luiz, se você pudesse, como você estudou a história, né, das moedas sociais, pegar primeiro assim como o Rogério delineou esse aspecto da inclusão financeira e colocar por que elas nasceram, por que elas evoluíram a partir dessa deficiência de atender tanto a questão dos usos e da qualidade e como elas tentam consertar isso que o sistema normal não conseguiu atender.
Muito bom, André, Rogério, obrigado pelo convite, assim, é uma satisfação muito grande compartilhar com vocês, trocar ideia com vocês. Tive no BNDES em 2015 ou 2016, numa roda de conversa sobre moedas sociais. Estava lá o fundador do primeiro banco comunitário, o Banco Palmas, o Joaquim Melo. Então, é uma satisfação muito grande de voltar a discutir isso no banco e com o banco, e com os funcionários do banco. Você colocou até, né, pegando o gancho da sua introdução, que tem muita moeda social no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio. Talvez isso seja o último capítulo, o capítulo mais recente dessa história, né, muito motivado pelo Banco Municipal em Maricá, né, o Banco Mumbuca, que não é da prefeitura, é sociedade civil, mas enfim, foi iniciativa do município, e isso fomentou, junto com a questão da pandemia, a necessidade de pagamento de benefício e renda básica, outras moedas sociais municipais que vêm sendo colocadas aí nos últimos anos, últimos 2 anos, basicamente, no Rio, no estado do Rio, principalmente, né? Mas essa é uma história que vem lá de 98, assim, é uma história que assim, delimitar o início de uma história dessa é sempre complicado, mas 98 é um ano importante. E como é que começa isso, né? Começa com essa história de exclusão mesmo, né? O Banco Palmas, né, formado lá no Conjunto Palmeira, na periferia de Fortaleza, foi formado por moradores, por pessoas que moravam na orla de Fortaleza, foram despejados, levados para um terreno sem infraestrutura, por cerca de 20 anos conseguiram construir o seu bairro com infraestrutura, com eletricidade, etc. Mas chegaram no momento que muito movimento, muita mobilização comunitária, muitas conversas, e chegaram, bom, a gente não consegue, não tem dinheiro para pagar os serviços de água, luz, etc., que a gente não pagava antes, porque não era formal, agora formalizando, conseguimos construir nosso bairro, mas a gente não consegue pagar as coisas. Como é que a gente faz? Por que a gente é pobre? Pergunta motivadora deles era essa, porque somos pobres, né? E o diagnóstico deles mesmos foi que todo mundo ganhava alguma coisa, né? A comunidade, os trabalhadores ganhavam alguma coisa, pequenos serviços, etc., só que todo mundo gastava, em geral, fora daquela comunidade. Então, o diagnóstico deles é de que nós somos pobres porque a gente perde nossas poupanças locais. Isso o Joaquim Melo fala bastante, né? Então, a gente ganha alguma coisa, não é muito, mas a gente gasta fora da comunidade. Então, eles viam a comunidade como um balde furado, nas palavras deles. Então, o banco comunitário, né, é uma ferramenta, né, e dentro dessa reflexão da ideia do Banco Comunitário de Desenvolvimento, um agente local para fomentar o desenvolvimento, eles têm 2 ferramentas básicas. O microcrédito é orientado para consumo e para produção, especialmente para diversificar a produção local, e esse meio, né, esse artifício o que a gente chama aqui no Brasil de moeda social, né, que é um meio de pagamento local que estimula que o consumo seja feito no bairro, no território, mais recentemente no município. Então, a tese, segundo o Joaquim, central do Banco Comunitário é essa, que se você consegue, né, estimular a produção local e estimular o consumo local, você desenvolve aquela região. E a moeda social está nesse contexto dos bancos comunitários, né? Então, desde 98, eles vêm crescendo, começou o Banco Palmas, o Banco Central moveu uma ação jurídica mesmo, né? E teve uma pequena batalha jurídica, e o Banco Palmas conseguiu, digamos assim, o direito de existir, consolidando naquela época a metodologia, né? A metodologia da moeda social, dessa moeda social é 1 para 1, né? Então, uma moeda social vale R$1 sempre nessa metodologia de moeda social. Existem outras, a gente pode falar depois. Mas os bancos comunitários começaram daí, as moedas sociais começaram daí. Numa fase seguinte, eles conseguem uma expansão com algum apoio governamental, especialmente da Senais, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, aí nos anos entre 2005 e 2010, uma expansão interessante. O próprio BNDES participou disso, o Banco do Brasil, Caixa, Petrobras apoiando alguns projetos. E, assim, acho que a década passada aí é uma virada em termos da tecnologia, né? Em 2013 tem uma legislação importante, pagamentos eletrônicos. Os bancos comunitários entram nessa história como formalizando, né, uma fintech, que é o e-dinheiro, né? E aí essas moedas que nasceram em papel passam a começar a se digitalizar,
E aos olhos do Banco Central, essa fintech, o Instituto é Dinheiro, é uma fintech, enfim, fiscalizada, subordinada de alguma forma a essa fiscalização, e que coloca os bancos comunitários assim nessa tecnologia mais moderna e que permite muitas coisas de um lado, né? Permite, por exemplo, os bancos tentarem ser mais sustentáveis financeiramente, coletar taxas e para reinvestir internamente, alimentar esse microcrédito local a partir das taxas geradas pela moeda eletrônica. Então, uma série de coisas que a gente pode aprofundar, que vem acontecendo aí mais recentemente, a partir de 2013, primeiro em Maricá, depois em outros bancos municipais, fora aqueles bancos, digamos assim, históricos, né, que, segundo a última pesquisa que eu tive acesso, que foi da USP, em torno de 150 iniciativas, desde 98, de bancos comunitários, sejam aqueles que colocam as chamadas moedas sociais comunitárias, como mais recentemente os que colocam em circulação as moedas sociais municipais. E aí a gente pode ir detalhando ao longo dessa conversa. Então, eu queria explorar, perguntar para o Rogério que ele explore um pouquinho assim, porque parece ter uma contradição, e é legal a gente aprofundar entre a implementação do Pix, que em tese seria esse equipamento central público, né, de pagamentos, que faria uma inclusão das pessoas em todo o ecossistema financeiro, e essas iniciativas que estão pululando pelo país. Então mostra que, de alguma maneira, o sistema monetário ele não está chegando onde tem que chegar, né? Então ele é centralizado, ele tem uma moeda de curso forçado, fiduciária, baseada em confiança, mas ele não chega na ponta. E quando eu digo não chega na ponta, não é apenas a moeda em si, o dinheiro, né, o papel moeda, o depósito bancário. Não chega o conjunto de serviços que o ecossistema oferece. Então, Rogério, como que você reflete essa iniciativa do Pix e como a gente relaciona isso, né, com as limitações que ele oferece à população e a emergência, né, dessas iniciativas municipais de moeda social? Eu acho que assim, né, o primeiro Pix eu acho que, né, realmente na literatura dos pagamentos instantâneos também, outras experiências no mundo que, assim, né, mostram que realmente os pagamentos instantâneos são indutores de inclusão financeira digital, e eu acho que, né, quer dizer, os números estão aí que mostram, né, que você teve uma ampliação do acesso, né, de 85% em 2019 para 96% em 2020, segundo o relatório do Banco Central. No entanto, como a gente estava conversando, assim, a inclusão financeira, e aí se a gente está falando de inclusão financeira digital, as coisas estão... Ela não é só acesso, né? Ela tem também uso e qualidade, né? E eu acho que esse é o ponto que você trouxe, e eu acho que a gente explora um pouco mais, eu acho que cabe a gente explorar um pouco mais aqui, quer dizer, legal, nós temos acesso, nós temos o potencial, né? Mas e agora? Quer dizer, como é que a gente realmente chega na ponta? Porque se a gente pensa nos sistemas financeiros, a gente tem uma complexidade muito grande que não é só a tecnologia que resolve, né? Não é só o mercado que resolve, nem somente a regulação. Essas coisas têm que articular, né? Tem que estar juntas, né? E aí você ter um avanço, uma política pública que realmente vai induzir, né, essa inclusão, né, digital financeira. Então, acho que tem esse ponto que a gente, né, pode continuar conversando justamente e ver como, né, as moedas sociais de bancos comunitários podem, né, trazer essa inclusão de quem realmente precisa, como você falou, né, essa economia inclusiva, né. Então, porque aqui existe uma dimensão importante desse acesso que tem a ver com o crédito também, né? Então, não basta ter um problema aqui, vamos dizer, de origem dos recursos ou de dotação inicial, né? Para você chegar ao sistema financeiro e ter acesso a crédito, em geral, você tem que ter já um patrimônio, você tem que ter acesso a um conjunto ali material que te permita oferecer para o banco uma garantia que você vai pagar, né? Um fluxo de renda, alguma coisa. E, em geral, em muitos municípios do país, as pessoas não têm, muitas vezes, renda estável, né? Elas dependem de serviços precários, que muitas vezes elas cumprem, né? Bicos ou motoristas de aplicativo em grandes centros urbanos, e não existe, então, essa base material para que o crédito e outras funções
dos serviços financeiros cheguem até elas. Eu me lembro aqui o caso ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, o Mohamed Yunus, que conta em detalhes, né, no livro dele, O Banqueiro dos Pobres, como ele estruturou redes de crédito, né, que eu acho que inspiraram muitas outras iniciativas, inclusive o próprio Banco Mundial em várias iniciativas deles, e que de alguma maneira, e aqui acho que é legal a gente aprofundar nessa questão dos serviços financeiros digitais, as moedas sociais também incorporam. Né? Então não se trata apenas de oferecer um sistema de pagamentos, mas encontrar maneiras de fazer aquilo que a moeda faz, que é ativar trabalho, é ativar investimento, é ativar iniciativa, e que por conta dessa falta de capilaridade que o Rogério expressou tão bem aqui, as comunidades locais não conseguem se desenvolver. Então, Luiz, se você puder explorar um pouquinho esse ecossistema, você já mencionou os bancos comunitários, acho que é bom, inclusive, colocar, né, que são os bancos comunitários de desenvolvimento, né, eles têm essa sigla específica, como que se articula esse sistema todo para oferecer esse conjunto de serviços para a população local? Eu estava ouvindo você colocar essa questão do microcrédito, né, eu ouvindo o Rogério também reforçar o que você já tinha puxado, a qualidade da inclusão financeira, né, não só o acesso, que de fato nos últimos anos você teve uma ampliação, né, desse acesso, mas muitas vezes com pouco uso, as pessoas recebendo salário e, enfim, não um acesso com mais qualidade aos serviços financeiros como um todo. E eu fui pensando, né, como é que eu me deparei isso na pesquisa. Eu tive o prazer de conversar muito com o pessoal da antropologia da UFRJ, eu como engenheiro, durão, e passei a admirar muito o trabalho deles, e me meti em 2 bancos comunitários, basicamente. No Banco Mumbuca, né, lá eu comecei em 2013, mais ou menos pouco depois do Banco Mumbuca ter começado, fiquei lá durante 6 meses, convivendo com o pessoal, vivendo aquele início lá em 2015, e o Banco Comunitário do Preventório, numa comunidade, numa favela aqui em Niterói, onde eu moro. E além de ter visitado o Banco Palmas e tal. E aí eu fui elencar o que o pessoal, né, quais eram como os antropólogos falam, né, qual era a cosmologia, o que eles pensavam, qual era o mundo desse pessoal, né? E o pessoal falava muito em autonomia, né, em não esperar o governo, então ir atrás das coisas, em proximidade, então tem toda a questão das finanças de proximidade, que tem tudo a ver com o que você falou do microcrédito, e eu já volto a isso. A questão da democracia econômica é uma coisa fundamental para os bancos comunitários, então, deles decidirem ali imobilizarem as pessoas e os clientes, e essa fronteira entre o cliente e o banco é muito mais porosa do que num banco tradicional, por exemplo. A coisa da mobilização comunitária, então você mobilizar a comunidade para formar o banco, para gerir o banco, etc., e a sustentabilidade financeira e a mediação com diferentes atores. Então, eu elenquei esses 6, digamos assim, essas 6 práticas, e fui ver o que a digitalização da moeda, né, das moedas sociais, implicava em relação ao antigo. Foi mais ou menos a minha pesquisa. Em relação à proximidade, né, aí você falou que no microcrédito tradicional, né, quer dizer, a pessoa para começar a jogar, né, para entrar no jogo, tem que ter um patrimônio, tem que ter uma referência, né, e a ideia das finanças de proximidade é um pouco dar oportunidade e, digamos assim, mitigar o risco do empréstimo de outras maneiras. Eu lembro de eu conversando com a dona Sônia, então presidente do Banco do Preventório, ela falou: meu filho, ele é meu vizinho, se ele não me pagar, todo dia eu vou ver. Então, assim, na sabedoria da dona Sônia, ela estava explicando uma coisa fundamental, e que o pessoal vai estudar e vai ver que nos bancos comunitários, a inadimplência, em geral, é menor do que na média do mercado, digamos assim, mercado tradicional. Então, a ideia da proximidade, você ter outras formas, né, de garantia, digamos assim, me parece assim, essencial, né? Isso tem a ver com aquelas outras práticas, né? Que é aquela lógica dos pequenos laços, né? Que são aquelas proximidades da sociologia econômica, né? Do Granovetter. Exatamente, exatamente. A Zélia, que é uma socióloga da economia, ela fala desse problema da divisão do econômico entre o econômico e o social, né? Então, isso eu fui estudar lá com os antropólogos e fui ver na prática, no Morro do Preventório, e aí tem as diferenças, né? Você vê ali no Preventório o Banco Comunitário como realmente um ator local de referência para aquela população,
Não só para pegar empréstimo, por exemplo, mas também para como que eu faço para tirar o meu documento, porque eu não sei, porque o Estado não chega lá. Então, assim, não é só a Caixa Econômica que não chega, o Banco do Brasil, o Itaú, etc. O Estado não chega nessas comunidades. Então, essa história dos bancos comunitários tem muito a ver com isso, né? De você colocar um ator socioeconômico ali na periferia. E aí a pessoa, como o Rogério estava colocando, que precisa de algum recurso imediato ou incrementar seu pequeno negócio, seja com R$ 300, com R$ 500, é a ordem de grandeza que a gente está falando, né? Se sente à vontade de chegar num banco comunitário, né? Ele não se sente intimidado, como é o caso de ele entrar naquelas roletas giratórias alarmantes dos bancos tradicionais. Então, eu acho que essa questão da proximidade é super importante. Então, quando a gente fala de qualidade da inclusão financeira, acho que todos esses assuntos estão envolvidos, né? É muito diferente para uma pessoa da periferia chegar numa agência bancária tradicional ou chegar numa instituição dessa dos bancos comunitários. E depois a gente pode comentar um pouco essa diferença também dos novos, né, dos bancos municipais, que tem uma escala maior. Como é que fica o desafio da proximidade, da autonomia, da mobilização? São desafios aí contemporâneos, digamos assim, dos bancos comunitários. E acho que isso está bastante também associado à tecnologia, né? Porque quando essas iniciativas, vamos começar a separar aqui, né, cronologicamente, tem as moedas sociais e recentemente elas passam por um processo de digitalização, né? Então, elas nascem como literalmente instituições que são deliberadas pela própria comunidade, né? Seria bottom-up, né? Então vem de baixo para cima, principalmente o caso da moeda Palmas, mas você também tem outras iniciativas que vêm do governo municipal que busca justamente dar acesso a uma renda básica, né, para as pessoas de baixa renda ao longo do tempo. E aí a gente volta nisso porque eu acho que tem um elemento interessante de determinismo tecnológico aqui para a gente estudar, que é em que medida a tecnologia ajuda, né, esse processo, se ele é neutro do ponto de vista da operação ou não. E aí eu queria que o Rogério, como ele trabalha diretamente com tecnologia da informação, né, nessa área. Rogério, como que você vê a evolução da tecnologia, porque tem tanto tecnologia social, que ela vai sendo elaborada ao longo do tempo, a maneira da própria comunidade de assimilar, né, essa tecnologia das moedas sociais, e existe também, vamos dizer, essa imbricação com o movimento de tecnologia digital, que vem ali, né, vamos dizer, envolver esse processo, e eu imagino que tende a acelerar a forma de aplicar e desenvolver, né, essa tecnologia social. Como que você vê as tecnologias? Eu estou lutando aqui, Rogério, para não colocar a questão da descentralização do blockchain e das criptomoedas, deixar isso mais para o final, mas saiba que já está aqui no fundo da minha mente. Vai. Não, pois é, eu acho que isso também é um ponto que, né, para discutir aí mais à frente, né, mas assim, eu penso que essa questão dessa imbricação da tecnologia, desse olhar sociotécnico, né? Eu acho que é uma coisa que eu e o Luiz Arthur, né, a gente tem um viés aí dos autores, muitos franceses, Latour, Calon, estava falando sobre isso, né? Assim, que é difícil dissociar essas coisas a partir do momento que, como eu falei, não é só você dar o celular na mão da pessoa, não é só você, né, dar a tecnologia, ou dizer que, olha, agora o seu dinheiro vai estar aqui né, na palma da sua mão, né? Mas você tem que trazer um ambiente de confiança que ele tem outras dimensões, né, que tem que ser consideradas. Eu vou passar um exemplo, por exemplo, que eu ouvi do Mumbuca, né, de que, quer dizer, o quanto isso faz com que você tem uma confiança entre consumidores e os próprios pequenos negócios, né? Então, você tem lá a moeda social, você teve uma digitalização, ela precisou de usar, por exemplo, né, os comerciantes precisaram usar um celular um pouco melhor, né, um celular com reconhecimento de NFC, né, para poder fazer lá os pagamentos. E o próprio banco, né, Mubuca, financiou esse celular, por exemplo, para os consumidores, e aí trouxe essa tecnologia, perdão, para os
pequenos negócios e os consumidores, né, passaram a usar essa tecnologia. Então, assim, eu acho que é muito diferente, né, quando isso vem imposto, né, de, enfim, outros atores que são totalmente, né, não estão na realidade daquela comunidade, né, e eu acho que isso é um exemplo interessante, né, de como a gente tem que olhar essas dimensões, né, como a gente está falando aqui, né, que nós somos engenheiros e tal, mas assim, a gente cada vez mais começa a ver que não é só a tecnologia que resolve, né? E, por exemplo, o auxílio emergencial que a gente tem também, né? Você vê, a própria rede de bancos comunitários, né, chegou a propor para, né, por que ela não poderia também gerir uma parte do auxílio emergencial, e aconteceu, por exemplo, lá com o Mombuca, mas assim, a gente viu aí vários, né, cenários de confusão para né, as pessoas receberem os pagamentos. Então, assim, eu acho que é um pouco por aí. Tem mais coisa, Então, né, para a gente explorar. não, depois a gente volta, porque acho que é legal discutir essa questão da descentralização que o movimento cripto traz, porque as moedas sociais já fizeram isso muito antes, né? De você ter essa discussão do blockchain, isso já em 98 foi algo, né? Pegando aqui especificamente no caso brasileiro, isso apareceu. Então, eu acho que é legal explorar, né, essas conexões. Tem um ponto aqui que eu acho que é fundamental nessa questão da tecnologia, eu levantei a questão da neutralidade, que tem a ver com acesso, né? Então, para você, quando você digitaliza essa tecnologia social, você está pressupondo que as pessoas vão ter os meios de acessar isso. E muitas vezes, né, elas não vão ter acesso ao celular, ou tem acesso a um smartphone que é menos smart que o necessário, né, porque ele é muito antigo, então ele não consegue acessar os aplicativos da maneira que deve. Existe o problema de acesso a dados, né? No Brasil a gente ainda tem uma escassez, uma desigualdade muito grande, né, de acesso a pacotes de dados e assim por diante. Então, um elemento que eu acho que seria legal a gente refletir aqui tem a ver exatamente com que tipo de benefício, né, essas moedas sociais oferecem para a comunidade, a despeito desses problemas que nascem com a inclusão da tecnologia digital na sua operação. Mas seria legal, Luiz Arthur, se você pudesse contar, eu tenho certeza que muita gente vai falar, mas como assim? A população se reúne e fala assim, ó, vamos criar uma moeda, eu vou pegar um pedaço de papel, emitir, não vai ter inflação, as pessoas não vão sair emitindo demais, como que vai acontecer? Então seria legal pegar, como você estudou vários casos, demonstrar para a gente como que começa, no sentido da operação mesmo, né? E como que isso gera o efeito desejado de aumentar a circulação e a atividade naquele espaço restrito do município. Porque isso é importante, você colocou e vamos frisar, né? Não é uma moeda para ser usada em livre curso país afora. Ela serve para ser usada na comunidade e, com isso, gerar os benefícios da circulação dos serviços financeiros como um todo ali. Vamos lá. Só fazer uns comentáriozinhos rápidos sobre os pontos que vocês estavam discutindo. Primeiro, essa questão do digital, né? Curioso que, assim, no Brasil, nessa história dos bancos comunitários e das moedas sociais, de alguma forma eles estão sendo empurrados para o digital, né? Eu sou da engenharia de telecomunicações, trabalho como analista de sistemas, eu sou do digital, mas, assim, é interessante ver que em outros países, por exemplo, na França, a legislação de moedas comunitárias, como eles preferem chamar lá, ela não privilegia uma materialidade de papel ou digital. Então, é interessante isso. Então, acho que os bancos comunitários foram para o digital mais por contingência local do que por um desejo, digamos assim, do digital. Isso é curioso. Sobre a coisa se ela ser neutra ou não, né, a tecnologia, né, tem pessoas que falam que a tecnologia ela não é negativa nem positiva, muito pelo contrário. Ou seja, a gente tem que ver o caso a caso. Então, assim... ela é um número complexo. É por aí. Porque se a gente for olhar, né, uma digitalização da moeda social para cartão, a gente encontra uma população pobre brasileira, urbana, muito acostumada com cartão. Então eu fui a Maricá esperando que o pessoal tivesse problemas com o uso e quase zero problema com o uso do cartão, porque a população teve processos de bancarização, outros que fizeram a gente chegar nesse momento.
Agora, se você parte para o smartphone, então o uso já é diferente. As pessoas com mais idade tendem, muitas pessoas, ainda a desconfiar do uso do smartphone. Não cheguei a ver, mas vi em algum momento que alguém pesquisou ali que o uso do Pix em camadas pobres, mais velhas, então tem essas questões. Então a gente acha interessante falar em digitalizações, né? São formas diferentes de digitalizar, e a centralização também vai nesse sentido. Então você pode adotar temporariamente uma estratégia que pode levar a uma centralização, né? Uma digitalização com centralização, e que pode, em algum momento, passar para uma digitalização com menos centralização, e daqui a pouco a gente pode falar nisso. E aí a gente pode pensar em várias formas de governança e tal. Agora, essa questão que você falou do passo a passo, né, como é que começa essa história, né? Então, de fato, existem moedas sociais, moedas comunitárias ou moedas alternativas, né? Muitos divergem no nome. Aqui no Brasil a gente chama de moedas sociais, que não tem essa paridade com o real, né? Então, você pode ter digamos assim, um lastro em trabalho. Imagina, no início eu comecei a estudar uma rede, então, informação, a rede das produtoras colaborativas. Então, imagina um grupo que trabalha com cultura, essa galera veio muito do projeto Pontos de Cultura, da época do Gilberto Gil como ministro da Cultura, que fomentava grupos culturais, experiências, iniciativas culturais, mas aí, em um tempo, em 2 anos, o governo saía. E aí, o que a galera ia fazer? Sabiam fazer música, sabiam fazer show, sabiam produzir culturalmente, mas não tinham dinheiro. E aí eles começaram a inventar moedas, no sentido de se relacionar com seus clientes. Então, você imagina um curso de teatro na Universidade Livre do Teatro Vila Velha, um projeto lá no teatro de Salvador. Então, eles abriram cursos de teatro, e para entrar, a pessoa pagava em livres, né? Parte em reais, se quisesse, mas pagava em livres. Então, ela não tinha livros, obviamente. Então, o que o curso fazia? Emprestava livros para ela. Então, entrava devendo livros. Como é que eu pago os livros? Eu pago fazendo atividades que são importantes para aquele empreendimento, no caso, o teatro, funcionar. Bilheteria, iluminação, etc. Então, aí é um processo de, digamos, de formação, né? É um curso, nesse caso. E não tem um lastro em reais. Então, aí tem que ter cuidado para que esses empréstimos também tenham a ver com a capacidade do empreendimento, no trabalho do empreendimento. Um outro grupo lá de Pernambuco, o movimento Conchativa, também emprestava lá para os universitários para que eles pudessem, bandas fazerem clipes e etc. E eles pagavam com trabalhos como serem seguranças em shows, fazer jardinagem no espaço. Então, é um movimento muito interessante, extremamente interessante, de articulação da economia local, sem reais, né? Sem com S, reais. Agora, isso você tem que balancear para você, mesmo essa economia não ser descalibrada, digamos assim. Não ser ancorada na capacidade de trabalho mensal daquele grupo. Você não pode emprestar mais do que aquele grupo consegue trabalhar. No caso dos bancos comunitários de desenvolvimento, né, até pelo seu histórico, pelaquela controvérsia com o Banco Central lá atrás, eles definiram que uma moeda social vale R$1. Então, para um banco comunitário começar a funcionar, um primeiro problema, conseguir um fundo que seja o lastro, né, que lastreie esse empréstimo. Empréstimo pode ser empréstimo, pode ser de outra forma. Então, o primeiro problema é conseguir um fundo. Fundo pode ser conseguido com um edital público, um edital privado, para fazer alguma coisa. Pode ser um fundo para emprestar. Então, se for um fundo de microcrédito, essa moeda social pode ser circulada na comunidade por meio de empréstimos, por microcrédito. Não é a única forma. Aliás, o Banco Palmas começou com um fundo que era para fazer uma obra na associação de moradores. Então, como é que a moeda circulou? Circulou fazendo pagamento de serviços, pedreiro, eletricista, etc., o pessoal local. A circulação pode vir também por meio de uma parceria com uma prefeitura que deseja pagar uma renda básica local ou algum apoio, algum auxílio emergencial ou para a população de baixa renda. Então, a moeda social entra como, digamos, uma doação, né, uma política pública executada por essa instituição local da sociedade civil. E como a gente tem um arranjo de pagamento eletrônico ancorado na legislação,
o manejo, né, desse arranjo de pagamento eletrônico gera taxas, pequenas taxas, que alimentam um fundo comunitário. Então, e aí... E tem também o aspecto de não poder gastar fora do município, que ajuda essa estabilidade financeira, né? Porque os efeitos multiplicadores desse gasto ficam ali, né? É a questão do balde furado, lá do início da nossa conversa, né? Então, na linguagem do pessoal do Banco Palmas, essas ferramentas, o microcrédito para consumo, produção, a moeda social, são rolhas para o balde. Então, o balde é a comunidade. Você tem que gastar ali, você tem que consumir ali, localmente. Então, é um mecanismo, digamos assim, de retenção local da riqueza, né? O Singer, o Paul Singer, que foi gestor da economia solidária por um bom tempo, ele falava que os bancos comunitários eram, de alguma maneira, formas de você conter, né, de alguma forma, essa movimentação, essa circulação financeira, muitas vezes desenfreada. É uma tecnologia que ele via a longo prazo como uma ideia de você ter pequenas barreiras ali, digamos assim, para o engenheiro, né, uma barreira que o dinheiro não vai sair a todo momento e muito rapidamente. Você tem um mecanismo ali de você manter a riqueza no local. Acho que é um pouco isso, assim, passa por essas dimensões. Perfeito. Bom, a gente já está agora com 40 minutos de conversa, então já vamos nos preparar para ir para o final, mas é um final lento, a gente vai chegar lá tranquilamente, sem pressa. E aí eu queria, Rogério, e acho que essa pergunta vale para vocês dois, se vocês pudessem explorar, porque cada um deve ter, evidentemente, uma visão particular a partir da área em que atua, como que vocês entendem os desafios que são impostos à expansão dessas moedas sociais digitais, dos bancos comunitários de desenvolvimento? Primeiro, se é desejável que haja, né, em que medida elas expressam uma deficiência do nosso sistema monetário e financeiro, né? Então, será que é necessário que elas se expandam ou não? Como que vocês enxergam os desafios para que essas iniciativas possam florescer de uma maneira mais eficaz, inclusive, em face dos desafios e das necessidades da população, né, dos diferentes municípios? Fala um pouquinho, Luiz Arthur, presidente. Não, assim, primeiro que é uma coisa que eu acho que me deixou bastante, digamos assim, chocado, né? Foi quando a gente estava numa palestra, né, sobre os bancos comunitários e alguém falou assim, não, porque os bancos comunitários de desenvolvimento... Eu falei, como assim de desenvolvimento? Quer dizer que eu trabalho num Banco Nacional de Desenvolvimento e esse banco, quer dizer, ele aparentemente não tem uma relação com esses atores, né? Por que precisa ter, né, um banco comunitário de desenvolvimento se eu trabalho no Banco Nacional? Peraí, né? Então, assim, eu acho que isso, primeiro, eu acho que, né, gera, eu acho que esse estranhamento, né? Então, acho que isso acho que é um desafio, assim, como as instituições financeiras de desenvolvimento se relacionam com esses atores, né? Como elas podem se relacionar, assim como elas estão hoje, né, tentando aprender a se relacionar com as fintechs, que também são um público totalmente diferente, como o Luiz Arthur falou, embora os bancos comunitários, né, também se coloquem com fintechs, mas eles, eu acho que fogem um pouco digamos assim, do conceito da fintech tradicional, e aí a gente até teve aqui uma missão aqui falando um pouco sobre fintechs, então a gente não vamos entrar nessa temática, né, mas assim, eu acho que como as instituições financeiras de desenvolvimento, como, por exemplo, a BDE, né, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, ela consegue se aproximar desses atores para ter essa capilaridade que a gente está conversando aqui, quer dizer, chegar realmente aonde onde o pessoal mais precisa, né? E eu acho que isso é um desafio grande, e eu acho que a tecnologia ela tem esse papel fundamental. Você tem vários casos aí, por exemplo, na Índia, de não só o uso, claro, o blockchain eu acho que agora está despontando um pouco mais, mas o uso de APIs, né? Porque as APIs são as interfaces de programação de aplicativos, que são, na prática, interfaces para troca de informações entre instituições financeiras. Elas, por exemplo, são usadas há muito tempo pela gente, quando a gente usa ali uma Amazon, faz uma compra, Netflix, etc. Mas no sistema financeiro é um uso relativamente recente. O Open Banking, por exemplo,
ele se usa de APIs para as instituições conversarem. Então, você tem né, tecnologias que podem ser usadas para alavancar essas questões. Agora, realmente tem a questão da escala. Aí eu deixo para o Luiz Arthur, né, falar um pouco dessa questão da escala, a questão das grandes redes, né? Quer dizer, como é que essas grandes redes elas entram nesse ecossistema ou não? Porque um problema em redes é esse, né? O quanto de gente está ali participando, que a gente chama de externalidade em rede, né? Atratividade. Então, se você vai fazer uma moeda social e uma moeda, essencialmente, ela é válida na medida em que as pessoas aceitam. Como que você faz, né, relembrando aqui o velho Garrincha, para combinar com os russos, né? Eu sei que a Rússia hoje em dia é um exemplo não tão bom assim para a gente utilizar nesse sentido, mas tem que negociar, tem que fazer com que o comércio, né, aceite esse meio de circulação para que as pessoas possam usar. Então, essa dimensão da escala que o Rogério levantou é super importante. Como que você vê isso, Luiz Arthur? Como você vê esses desafios para expansão e florescimento das moedas sociais? Os desafios são muitos, né? Não são poucos, não. Mas as potencialidades são muito grandes também. Eu acho que, assim, o primeiro desafio é para os gestores públicos, né? No sentido do desafio de você formular e executar as políticas públicas com as populações, né? Ao invés de fazer isso para as populações. Acho que esse é uma lição e uma potencialidade importante aí dos bancos comunitários, né? E assim, essa parceria com as prefeituras vai no sentido de que eles têm alguns modelos interessantes, né? Nessas moedas municipais, né? Eu acho que tem um desafio importante, que é o da questão da proximidade, né? As moedas municipais, elas começam muito como um meio de pagamento e ponto, ou seja, desvinculada da ideia do microcrédito. Em próprio Maricá, começou em 2013, apenas em 2018 o banco começou de fato a fazer um microcrédito local para pequenos empreendimentos. Então, essa entrada das prefeituras, um desafio é você manter essa caracterização dessa metodologia dos bancos comunitários, por exemplo, apoiando pequenos empreendimentos locais e o vínculo com a economia solidária, né? Essa questão da escala tem a ver com a questão da produção e do consumo local, né? Então, essa pesquisa da USP, né, a colega Carolina Pupa, ela usa muito o Milton Santos na ideia do circuito superior da economia, grandes empreendimentos, circuito inferior da economia, pequenos empreendimentos que, para o geógrafo, tem uma relação maior com o território. Então, acho que isso é um tema assim, quentíssimo, a questão da escala e da permanência, né? Não, mas isso toca, Luiz, né? Nesse aspecto da governança, né? Porque a moeda ela é um organismo vivo, né? Então, quando você... isso ocorre com desde memes, né, até questões tecnológicas digitais mais profundas. Uma vez você joga lá, você não controla o processo, porque ele é dinâmico, evolucionário. Então, é importante salientar isso, porque pode-se ter a ideia, não, eu criei uma moeda, eu tenho um banco aqui de crédito, então vale qualquer coisa. Se chegar alguém aqui para construir uma mansão ou construir um supermercado, não, tá valendo tudo, e não é, né? Existe, então, uma dimensão muito clara de direcionalidade que se deve atribuir à moeda, ou seja, não é para qualquer coisa, ela tem um foco. Tem um foco, e tem autores que falam, né, que cada moeda contém uma tensão assim, de propósito, uma tensão utópica, né? Ela leva você a tem mais alternativas com juros negativos, e você pode criar, ainda mais com a programação, né, você programar uma moeda, você pode programar um monte de coisa, né, um software. Agora, o desafio grande também é com quem vai colocar essas regras na moeda, né? Na UFRJ, a gente fazia algumas oficinas que a gente chamava de artesanato monetário, no sentido de que você pode costurar o que você quiser ali, né? E quando é uma comunidade construindo, é uma coisa. Quando é uma prefeitura colocando uma legislação local que vai, e aí, licitar para um banco ou uma fintech local gerir essa moeda, é um processo de construção diferente, né? E a gente da tecnologia sabe que cada artefato tecnológico, nesse caso a moeda é um artefato tecnológico, embute visões de mundo, embute lógicas, embute regras. Então, acho que ali, essa governança dessa plataforma, né, aliás,
um ponto que o Joaquim Mello ele colocou no início da minha pesquisa, ele falou, não, essa coisa de mudar para o digital só está mudando a materialidade, os princípios se mantêm. E depois eles foram vendo que a governança da plataforma é talvez a coisa mais complexa hoje em dia para a rede de bancos comunitários. Então é um outro desafio, sem dúvida nenhuma, é a questão da governança da plataforma, seja no sentido de quem define os requisitos, né, quais as funcionalidades, do código-fonte, se é um código aberto, se é um código fechado, de quem pode usar, quem administra, tem uma central de bancos comunitários, cada banco tem a sua, como que é isso, da sustentabilidade financeira, né, o que isso gera, né, o que a plataforma gera para os bancos, enfim, todas são dimensões dessa governança, né? Então eu diria que essa ideia da democracia econômica, né, que é um propósito dos bancos comunitários que eles falam, vivenciam, mas tem um novo capítulo que são essas dimensões sociotécnicas, que eu gosto de chamar na linha do que o Rogério falou, né? Elas são sociais e técnicas, muito difícil você separar uma coisa da outra. E a dinâmica, a interação entre o social e o técnico, que é também muito difícil de controlar, né? Precisa ter, acho, uma clareza e um planejamento muito claro de para onde você está indo, porque rapidamente, na minha visão, essas coisas fogem do controle, né? Quem estuda redes, né, as dinâmicas de Barabás e tal, que a coisa ganha uma proporção rápida e grande muito rapidamente, né, pode realmente levar eventualmente a uma disfuncionalidade ou fugir ali dos propósitos. A gente tem 10 minutos aqui para conseguir ficar dentro do tempo. Então eu queria já, né, nesse último comentário de cada um de vocês, que, primeiro, vocês abordassem ou citassem itens que a gente precisa, né, aprofundar e explorar nesse debate, mas também já colocar, né, como que vocês veem a relação entre as moedas sociais digitais e este propósito último, né, de inclusão financeira digital nessa quadra histórica em que o mundo inteiro está se transformando, né, digitalmente, mas particularmente as relações financeiras. Então, o que vocês entendem que a gente precisa ainda desenvolver? Acho que aqui, Rogério, seria até legal falar um pouquinho, né, a questão da descentralização com essas novas tecnologias descentralizadas, né, do blockchain e tal, e o que vocês esperam para o futuro, para a gente poder, né, refletir sobre esse tema. Eu acho que, bem, com a questão de descentralização, né, até tem um piloto aí, né, acontecendo justamente de blockchain, nessa linha que o Zarçon falou, nesse grande desafio aí da governança da plataforma de hoje, de moeda social digital, né, que é o dinheiro. Eu acho que o Zarçon pode falar depois um pouquinho mais, né, sobre esses detalhes. Mas, assim, o que eu penso, assim, é que primeiro, tem uns números, né? Acho que é importante a gente falar, né? A gente tem uns números que a gente pegou aqui, inclusive do próprio portal lá, né? Dos bancos comunitários, assim, você ter mais de 120 mil contas digitais abertas na plataforma, você ter 12 mil, né? Mais de 12 mil comércios credenciados, né? Grande parte aí, né, 70% são pequenos comércios, dessa, né, dimensão do número de bancos comunitários, assim, 70 mil pessoas beneficiadas com doações, porque, como o Luiz Arthur falou, né, às vezes o banco comunitário ele é uma referência para a comunidade, não necessariamente só dos serviços financeiros. Então, assim, é um ecossistema, né, de atores e que tem essa tecnologia, que já estão aí há 20, né, mais de 20 e poucos anos no mercado, 25 anos, né, e que eu acho que, né, merece uma atenção maior no sentido de que, né, o sistema financeiro tradicional, as instituições financeiras do momento deveriam olhar ali para acho que assim, para esses atores, né, de uma outra forma. Eu acho que assim, não há porquê, né, às vezes tem um questionamento da missão, né, não, mas será que essa missão assim, é uma missão nobre, é uma missão que está ligada com os ODS, né, com a Agenda 2030, né, você tem literatura acadêmica já apontando para a ligação com os ODS, né, ou seja, se a gente quiser realmente, né, levar todo mundo junto, né, ou seja, não deixar ninguém para trás, né, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de uma união, né, de uma política pública coordenada, de uma união de governo, de mercado,
da sociedade civil, né, como o Luiz Arthur falou, né, quer dizer, a comunidade, né, também atuando, e eu acho que isso isso é muito importante, né, tentar explorar isso melhor, para que a gente conseguisse, de fato, avançar essa agenda e ampliar essa inclusão financeira nessa capilaridade que a gente tanto precisa, né, no nosso país. Boa, muito bom, Rogério. Luiz Arthur? A contribuição dos bancos comunitários, eu acho que tem um pouco a ver com essa apropriação, né, das pessoas, das comunidades, para além do uso, né? Acho que o uso é super importante, né? Então, a ideia da inclusão financeira mais qualificada é que o morador, tanto que os bancos comunitários chamam de morador e não de cliente, né? Ele tem um papel maior na relação com o banco do que com os bancos tradicionais. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista da digitalização, né, você tem uma diferença que é que os dados são rastreáveis, né, em relação à circulação em papel moeda, são mais rastreáveis, pelo menos. E aí abre possibilidades, né, abre possibilidades de uma transparência, então, das comunidades poderem visualizar como é que está sendo a circulação da moeda do seu banco comunitário, claro, respeitando, discutindo a questão do direito à privacidade, né, mas dos dados agregados, como é que o banco comunitário está indo, então, é algo que é possível, né, com a ideia do banco comunitário digital e das moedas sociais digitais. Transparência é uma coisa, a rastreabilidade também puxa a questão da confiabilidade, né, então a blockchain eu acho que entra aí, né, se os bancos comunitários conquistaram um histórico aí de confiança das comunidades nessas instituições locais, mas quando você fala com uma pessoa de fora, ou uma pessoa que poderia querer, de alguma forma, e tem gente estudando isso, né, colocar o seu dinheiro à disposição dos bancos comunitários para que eles reemprestem, e eventualmente a pessoa tenha um ganho, não tão grande como no mercado financeiro, mas um ganho razoável e que dê escala aos bancos. Então, acho que a blockchain e essa ideia de armazenamento descentralizado dos dados dá um a mais de confiabilidade a essa rede, né? Então, tem pilotos acontecendo e a gente espera que isso avance, né? Acho também que um desafio na questão do software, como os bancos têm essa questão da autonomia, da participação, a participação de mais desenvolvedores, né? Desenvolvedores comunitários. Então, a gente tem uma imensa quantidade de jovens nas periferias, de um lado aficionados por tecnologia e, por outro, sem oportunidade. Então, eu acho que a participação é um desafio grande para a rede de bancos, como incluir esses jovens nesse circuito digital. E, por fim, assim, um item a aprofundar, não pelos bancos, mas pela nossa sociedade, é a questão das práticas democráticas, né? A gente vive um período muito complicado, né? O Brasil já não é um país, digamos assim, com práticas democráticas aprofundadas historicamente. Vivemos talvez num período ainda mais complicado, e os bancos comunitários eu vejo como espaços importantes de democracia para além da hora do voto, né? Porque democracia é muito mais que isso. Então, e a gente precisa praticar democracia, não adianta a gente construir instituições autoritárias para querem, de 4 em 4 anos, praticar democracia. No limite, né, como o Singer definia economia solidária, esses espaços são espaços de uma cabeça, um voto. Então, as pessoas têm que discutir, dialogar, né, o exercício do diálogo. Não são espaços de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tem um papel pedagógico importante. Acho que não é nem um desafio, né, dos bancos, mas é uma oportunidade que os bancos colocam aí para a sociedade. Perfeito, eu acho que essa reflexão fecha com chave de ouro essa discussão de inclusão financeira, que em última instância é isso mesmo, uma questão de democracia econômica, né? Não se trata apenas de ter dinheiro, não se trata apenas de votar, ter liberdade ali para exercer o seu voto, mas todo o conjunto, né, que envolve a sociabilidade, envolve o acesso a bens básicos, a uma vida digna, acesso à cultura e assim por diante. Então, com isso eu quero agradecer demais aqui ao Rogério Mello, ao Luiz Arthur Faria, foi, olha, uma satisfação estar com vocês e aprender muito aqui, demais. Essa é uma tecnologia que sempre me intrigou, eu comecei a escutar sobre ela lá, quando ainda estava estudando na graduação, em 2001, 2002, e já fiquei fascinado com ela, com como essa energia que vem, né, exatamente das camadas populares pode gerar algo assim tão rico, tão dinâmico, tão complexo,
Então fica aqui o convite para quem acompanhou, curtiu essa discussão, vai estudar mais, vai procurar ali a tese do Luiz Arthur Faria, muito interessante, vai acompanhar o trabalho do Rogério também no BNDES, e quero também convidar vocês a difundir aqui essa mensagem, né? Você que já está aqui no YouTube assistindo, deixa a curtida, se inscreve no canal. Esse podcast também está disponível nas plataformas de podcast, procure sempre por Missão Desenvolvimento, tem ali um curso de economia do desenvolvimento, de todos os episódios, são reais aulas que a gente tem aqui com especialistas nas diferentes áreas, então fica esse convite para quem nos acompanhou e o meu agradecimento novamente ao Rogério, ao Luiz, Arthur e a todo mundo que nos acompanhou. Fiquem em paz, esse foi mais um Missão Desenvolvimento. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!